Galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos estar dando início a uma sequência de aulas relacionadas aos princípios do treinamento esportivo, o que é a base para o treinamento esportivo. Um treinamento esportivo, quando ele é bem pensado, ele sempre tem que levar em consideração esses princípios do treinamento esportivo. Nós vamos entendendo um por um no decorrer das nossas aulas nesse primeiro período. Então, organizei a nossa aula dessa seguinte forma. Vou falar para vocês o que é treinamento esportivo, né? As capacidades físicas, as fases do treinamento esportivo, os ciclos de treinamento, a importância da periodização e os princípios do treinamento esportivo. Então, o que seria treinamento esportivo? É entendido como sendo um processo de adaptação a estímulos externos, racionalmente organizados para alcançar um objetivo concretamente definido. E, geralmente, esse objetivo está relacionado ao aumento de rendimento. Pronto. Isso aqui é treinamento esportivo. O que é o treinamento esportivo? É o indivíduo ser colocado para treinar, para ele entrar num processo de adaptação a esses estímulos. Quando eu falo de adaptação, e nós estivermos estudando os princípios mais lá na frente, vocês irão ver que existe um princípio da adaptação. Aí vocês vão entender melhor. Então, com a adaptação a esses estímulos, que eles são racionalmente pensados e colocados, levando em consideração uma série de variantes que existem, na verdade, um indivíduo para o outro, né? A gente vai buscar um aumento do rendimento. Eles são racionalmente pensados, né? Para alcançar um objetivo, objetivando o quê? O aumento do rendimento. Rendimento de quê, professor? Das capacidades físicas desse indivíduo. E quando eu falo desse aumento do rendimento aqui, ó, pelo menos para a educação física escolar, eu quero que desde já vocês entendam que a educação física escolar, ela visa uma melhoria do rendimento dessas capacidades físicas do indivíduo, que elas são trabalhadas através do treinamento esportivo, já já nós iremos chegar lá, mas que ela não visa uma alta performance. A educação física escolar, ela é voltada para a saúde do indivíduo. Então, quando vocês observarem nas minhas aulas que eu estiver falando de um melhor rendimento, de uma melhor capacidade, jamais eu estarei relacionando a alta performance de atletas olímpicos, de atletas profissionais, certo? Não que não exista na minha aula alunos que têm uma capacidade para serem atletas profissionais, que treinam em equipes profissionais, que jogam futebol em equipes profissionais, por exemplo. Tá certo? Isso pode acontecer, mas a educação física escolar ela não é voltada para alta performance. Ela preocupa-se apenas com a saúde do indivíduo. E quando eu uso essa expressão aumento do rendimento, eu falo da melhoria das capacidades físicas desse indivíduo. Professor, quais são essas capacidades físicas? E, na verdade, também o que são capacidades físicas? São definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Treinável, tudo aquilo que o indivíduo pode treinar. Treinar para quê? Para melhorar o seu rendimento. Melhorar a sua saúde. Professor, quais são essas capacidades físicas? Tá aí para vocês, ó. Velocidade, agilidade, coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, força, resistência. Essas são as capacidades físicas. Essas são as capacidades físicas que podem ser trabalhadas no organismo humano e que, se forem trabalhadas de forma racional, de forma correta, irão gerar uma série de benefícios para a saúde desse indivíduo. Vão gerar um melhor
rendimento. Mais uma vez, não estou falando de alta performance. Professor, se o senhor não está falando de atleta profissional, você está falando de quê? Pronto, vamos lá. Para a saúde do indivíduo. Eu, para estar aqui ministrando a minha aula, eu preciso de uma boa saúde física. Eu preciso que essas minhas capacidades físicas sejam bem trabalhadas. Estou falando aqui, tem a minha amiga ali, a intérprete, está trabalhando aqui também ao meu lado. Ela precisa ter uma boa resistência muscular, por exemplo, para que ela execute com precisão os movimentos que são necessários para ela transcrever a minha fala para vocês. Que a todo momento ali ela está se movimentando, então ela necessita ter resistência. Então, para que ela execute de uma forma eficiente o seu trabalho, ela tem que ter um bom rendimento. E um bom rendimento ela vai adquirir através de um treinamento. Aí vamos aqui para as fases do treinamento. O treinamento esportivo ele se divide em 3 fases. São essas aqui, ó. O planejamento, a avaliação e a periodização. Vamos lá. No planejamento, a periodização, na verdade, eu coloquei ela em cima aqui porque a periodização ela se divide em 3 partes também. É a periodização no período preparatório, o período competitivo, o período transitório. Essas são as 3 fases de uma boa periodização. E esse ciclo aqui ele fica acontecendo a todo momento. A todo momento vai acontecendo. Daqui a pouco eu vou mostrar o slide para vocês que eu falo das divisões de micro, meso, macro, sessões de treinamento e vocês vão entender o que eu estou falando. No planejamento, o que é que o planejamento fala? Organizar de forma detalhada e registrada tudo aquilo que irá fazer com o atleta, no que se refere a um treinamento físico. Quais os objetivos a serem conquistados e quais as formas para tentar conquistá-las. Um bom planejamento é o início de tudo o que vai vir a acontecer. Então, eu preciso planejar, transcrever aquele objetivo e as formas nas quais eu vou tentar atingir esse objetivo. Tudo isso, obviamente, de forma bem racional. Tudo isso levando em consideração sempre os princípios do treinamento esportivo que eu irei elencar daqui a pouco para vocês. Porque caso não seja respeitado os princípios do treinamento esportivo, o que vai acontecer? Esse atleta ele pode acontecer uma lesão com ele, algo nesse sentido, e acabar que interrompendo os seus treinos. Não é essa a ideia de quem inicia um processo de treinamento esportivo. Então, de forma detalhada e registrar tudo aquilo que irá fazer, buscando o quê? Com os objetivos sempre bem registrados. Aí vamos para a periodização. A periodização ela se divide em 3 períodos, como eu falei para vocês, né? É o período preparatório, que geralmente é chamado em alguns esportes como pré-temporada. É nele que são realizados os testes fisiológicos e as avaliações médicas. Inicialmente busca-se uma preparação geral e posteriormente específica. Eu coloquei para vocês aí uma imagem que vazou ano passado de Neymar, nas suas férias. Ele lá no seu iate, tiraram uma foto dele que supostamente ele estava gordinho, estava acima do peso. Quando ele vem dessas férias, ele entra no período de pré-temporada. O que é essa pré-temporada? É justamente esse período aqui preparatório. É onde ele vai começar a treinar o seu corpo mais uma vez para aguentar ali a temporada. Ele começa treinando ali de forma global, tentando melhorar todas aquelas capacidades físicas que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Depois ele entra no treinamento específico da modalidade que é o futebol. Só que Neymar é um atleta profissional, rapidinho, em algumas sessões de treinamento, em menos de um mês, se realmente ele estava com essa barriga toda aí, se não usaram algum recurso de Photoshop, alguma coisa para tentar de alguma forma ali dizer que ele estava gordinho. Até porque umas 3 semanas depois ele teve um jogo da seleção brasileira e ele já apareceu, ele fez questão de tirar a camisa, tipo como uma resposta ali para a galera, mostrando que ele não estava com essa barriga toda. Mas é porque o metabolismo de um atleta profissional,
ele é muito acelerado. As sessões de treinamento são extenuantes, então ele acaba que tendo uma sessão de treinamento que é o metabolismo dele muito acelerado, então ele acaba que às vezes ele ganha um peso ali rapidinho, mas também ele perde com muita facilidade, até porque a aptidão física dele é alta. Então ele já começa com uma carga de treinamento ali, digamos, um pouquinho mais elevada. Aí dessa fase acontecem os testes fisiológicos, as avaliações médicas, né? Desse indivíduo a todo momento ele é avaliado. Aí no período competitivo, coloquei uma imagem aí da Rebeca Andrade. Denomina-se período competitivo a fase em que se disputam competições. Durante este período, busca-se a manutenção do nível de preparação física atingido. Existe um princípio do treinamento esportivo que é o princípio da manutenção. É você manter em equilíbrio aquilo que você já adquiriu para a competição. É o período de competição. É nesse período que o atleta deve estar com todas aquelas suas capacidades físicas no nível mais elevado possível. Professor Rebeca Andrade, quais são, por exemplo, mas aí varia, as capacidades físicas, elas variam de esporte para esporte. Por exemplo, a Rebeca Andrade, ela é ginasta. Quais são as capacidades físicas que vocês acham que a Rebeca Andrade utiliza mais na sua modalidade esportiva? Ela utiliza muito da força, a força explosiva. Ela utiliza muito da flexibilidade, muito do equilíbrio, da coordenação motora, do ritmo. Vocês acham que a Rebeca Andrade utiliza muito da sua resistência, por exemplo, cardiorrespiratória? Não, não é a principal capacidade física para essa modalidade esportiva. Muito da flexibilidade e força. Aí a manutenção é importante ela manter os seus níveis do que ela adquiriu, porque aquele processo que eu falei para vocês de planejamento, periodização e a avaliação ela é constante. Aquilo ali é cíclico. A todo momento eles estão avaliando para ver os ganhos, se realmente houve ganhos, se atingiram as metas que foram estipuladas lá no planejamento. Então, a todo momento esses dados eles são revistos. O período transitório contribui para a recuperação completa do esportista, geralmente no final da temporada, entre uma temporada esportiva e outra. Pronto, nós vemos o período pré-competitivo, que era a pré-temporada, onde ele começa a trabalhar de forma global, depois mais específicas. Chegamos no período competitivo, que é onde todas aquelas suas capacidades físicas devem estar no limiar mais alto possível, onde o atleta preocupa-se muito com o atleta não, o atleta e seu preparador físico e a equipe multidisciplinar, na verdade, preocupam-se muito ali com a questão da manutenção desse nível de aptidão física, né? E nós entramos no período transitório, que é o período onde acaba ali a temporada, onde a carga de trabalho ela é reduzida, questão de volume, questão de intensidade, para que o corpo ele tenha uma certa recuperação, para que ele tenha uma nova sequência de treinamento sem que aconteça a interrupção nos seus treinos. Então, assim é que funciona um treinamento esportivo nessa fase de periodização. Aí vamos para a fase de avaliação. Dentro do meio esportivo, seja a nível profissional ou não, é fundamental que sejam feitas avaliações periódicas no praticante do esporte. Estas avaliações são realizadas antes do início a qualquer trabalho e durante seu período de prática. Pronto. O que eu acabei de falar para vocês. A questão das avaliações, elas acontecem a todo momento. Por que elas acontecem a todo momento? Porque lá no planejamento não são traçados os objetivos. Então, a todo momento, esses atletas são avaliados para saber se eles atingiram o nível de condicionamento na qual foi planejado anteriormente. Se não, eles vão reavaliar para saber o que eles podem fazer para fazer com que atinja esse objetivo. O planejamento, ele não é rígido, ele é flexível, tá? Ele pode sofrer algumas alterações no decorrer ali
do seu processo, do seu micro, do seu meso ou do seu macrociclo. Tranquilo? Beleza? A avaliação ela é constante. A coleta de dados é muito importante para que aconteça uma evolução nesse processo de aptidão física do atleta ou do indivíduo. Aí, como eu coloquei aqui para vocês, ó, seja a nível profissional ou não, mais uma vez eu trago para nós, para vocês, apenas indivíduos normais, que não são atletas profissionais. Mesmo que você não seja um atleta profissional, você deve melhorar o seu rendimento físico, para que você tenha uma melhor saúde. E essas avaliações são realizadas antes do início de qualquer trabalho. Aí existem esses ciclos de treinamento, ó, que é o macrociclo, o mesociclo, o microciclo e a sessão de treinamento. Em algumas literaturas vocês não irão encontrar a sessão de treinamento. Eu gosto de colocar a sessão de treinamento, que é a parte menorzinha do treino. O macrociclo, professor, quanto tempo dura um macro, um meso, um micro, uma sessão de treinamento? Depende muito da competição, tá, galera? Depende muito da competição. Mas vamos colocar aqui como um macrociclo tendo duração de 1 ano, uma temporada, dividido ali em 12 meses. O mesociclo, sendo ali 6 meses, 2 mesociclos, né? E o microciclo, de 3 em 3 meses, acontece um microciclo. E a sessão de treinamento. Sessão de treinamento é aquela coisinha individualizada que acontece, que a sessão de treinamento também ela é individualizada. Existem lá dentro da sessão de treinamento as suas subdivisões, tá? A importância da periodização. Quando realizado da maneira correta, o treinamento desportivo ajuda na prevenção de lesões que comprometem a continuidade dos exercícios. No caso de um atleta de alto rendimento, manter-se em forma significa disputar mais competições e chegar a resultados melhores, além de manter a técnica em desenvolvimento contínuo. Então, para um atleta profissional, é importante que ele tenha o quê? Uma continuidade no seu trabalho. Atleta profissional não gosta de se lesionar. Então, uma boa sessão de treinamento esportivo, na verdade, um bom planejamento, uma boa periodização, ela visa isso aqui, ó, prevenir lesões que comprometam a continuidade dos exercícios. Bem aqui, ó, quando eu falo em continuidade, daqui a pouco nós iremos chegar nos slides do princípio do treinamento esportivo, vocês vão ver lá que existe o princípio da continuidade. Então, quando existe uma interrupção nesse treinamento, já existe perda de rendimento, já existe perda do que foi ganho em determinado período, dependendo do período da lesão. Então, não é interessante um atleta se lesionar. Princípios do treinamento esportivo. Funcionam como norteadores do planejamento, execução, consolidação e controle da preparação de um atleta, amador ou profissional. Eles incluem todos os aspectos e tarefas do treino, determinando o conteúdo, os meios, os métodos e a organização dos exercícios físicos. Então, vamos circular aqui, ó, mais uma vez. O treinamento esportivo, ele pode e deve ser realizado por atletas amadores ou profissionais. Quando eu falo de atleta amador, eu falo de indivíduos normais, indivíduos como nós. Aí vamos para os princípios do treinamento esportivo. Falei que os princípios do treinamento esportivo, eles norteiam o treinamento esportivo. Aquelas fases lá de planejamento, periodização e avaliação. O treinamento esportivo, ele ser bem pensado, ser organizado, ser estruturado, é tudo isso dentro desses princípios aqui, ó. Esses que são os princípios que devem ser levados em consideração. O princípio da individualidade biológica, o princípio da sobrecarga, da especificidade do esporte, da continuidade, da reversibilidade, volume versus intensidade, da variabilidade e da interrelação. Tudo isso aqui praticado como uma forma de busca de quê? De saúde do indivíduo.
próxima aula nós iremos abordar cada princípio desse aqui. Então, galerinha, vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?